Graça e paz do Senhor. Amém. Vamos orar mais um pouco? Vamos falar com o Senhor? Deus maravilhoso, Deus poderoso, obrigado. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por estarmos abrigados no Teu nome. Obrigado por sentirmos a Tua presença. Obrigado por já podermos ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor, porque sabemos que Tu vais continuar falando conosco através da Tua palavra. E nós queremos sair daqui, Senhor, edificados. Queremos sair daqui fortalecidos. Queremos sair daqui, Senhor, com armas espirituais para vencermos nossas guerras espirituais. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Que bênção nós podermos estar aqui hoje na casa do Senhor. Uma bênção muito grande. Estar na casa de Deus é algo maravilhoso. Estar aqui, você poderia estar em outros lugares, mas você preferiu estar na casa de Deus. E eu já sei que Deus começou a falar com você. Amém? E Ele vai continuar falando. Nós tivemos uma abertura aqui do culto maravilhoso. 4 gerações. Havia a irmã Regina, uma geração. Aí ver os filhos, aí ver os netos, né? A bisnetinha não estava hoje, né? Mas olha só, quantas gerações. E aqui na casa do Senhor, a gente tem muito que glorificar a Deus e agradecer a Deus mesmo. Eu senti uma emoção muito forte de ver aqui a família Gonçalves aqui na frente, como nós temos outras famílias aqui também abençoadas, que já de muitas gerações estão aqui para servir ao Senhor. Irmãos, eu já vou aproveitar e dar alguns avisos aqui para os irmãos. Semana que vem, dia 25, fora amanhã, 8 dias, ali no Parque Aníbal Cury, vai acontecer um piquenique, um super piquenique do Ministério de Família. Vai ser muito legal você poder ir à tarde, ali poder participar com os irmãos. Então, eu gostaria de deixar o aviso que vai ter esse piquenique dia 25, ali no parque, vai ser muito legal. Deixa eu lembrar também que hoje à tarde, lá na casa do Davi e da Regina, tem o encontro Sara, né? As irmãs vão estar lá para orar, mas os irmãos podem ir, inclusive eu vou estar lá também, né? Participando, né? Com as irmãs ali à tarde na casa do Davi e da Regina. E gostaria também de falar que no mês de junho tem um super mega jantar dos namorados. Olha que legal, né? Apenas R$110 por casal para participar de um jantar, de um evento, de uma programação. Tem sido maravilhoso esses momentos. Então nós glorificamos a Deus por isso. E vou pedir para os casais, por favor, não deixem de participar. Nós estamos aqui falando sobre família, e hoje a gente vai falar como edificar uns aos outros na família. Mas mesmo antes de falar sobre família, eu quero dizer que também, sábado que vem, dia 24, nós teremos algo importantíssimo: batismo. Amém, irmãos? Batismo é algo importante. Até Jesus batizou, que não tinha pecado, imaginem, irmãos. E aqui nós temos, eu até gostaria de convidar alguns aqui para vir. Nós temos o André. Vem cá, André. Vem aqui à frente, o André vai batizar. A irmã Nália também, a vozinha. Isso, André, traz aí a irmã Nália. Temos o Otávio Meira. Não está aqui hoje. Acho que não está. O Lucas da Silva Rosa. Pode ficar aqui embaixo mesmo. E nós temos também ainda, irmãos, a Rafaela
e nós temos o Mateus, que não estão que nós vamos orar por eles. Eu queria convidar vocês a ficarem em pé em nome de Jesus. Então nós vamos orar pelo André, pelo Mateus, pela irmã Nália, pela Rafaela, pelo Otávio, pelo Lucas, em nome de Jesus. Eu vou pedir, presbítero Zé, vem cá orar por eles, em nome de Jesus. E vamos levantar as mãos para que esse batismo são 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. O Lucas está aqui. Então nós vamos orar, irmãos, e vamos pedir a bênção de Deus para esse momento. A profissão de fé nós vamos fazer lá na hora, tá certo? A profissão de fé na hora do batismo vai ser algo importantíssimo para a honra e glória do nome do Senhor. Levantemos nossas mãos. Senhor, nosso Deus e Pai, eu oro pelos batizandos. Nós fazemos uma oração especial agora neste momento a favor daqueles que vão descer as águas do santo batismo no próximo sábado às 3h da tarde. Senhor, ali também no Aníbal Cury, Senhor, nós pedimos a tua bênção e a tua graça. Pedimos, Senhor, que o teu poder, a tua graça, o teu amor seja derramado sobre a vida do André, sobre a vida do Mateus, sobre a vida da irmã Nália, sobre a vida da Rafaela, sobre a vida do Otávio, sobre a vida do Lucas. Ó Deus de poder, Deus de amor, que realmente a graça tua seja derramada, o amor teu. Ó Deus, nós possamos experimentar este momento tão importante, esse momento tão especial que nós vamos ter, ó Deus querido. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós pedimos que realmente, Senhor, tu possas nos guiar a todos aqueles que se dedicaram a este momento, esse momento muito especial para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém, glória a Deus. Os irmãos podem sentar. E a gente vai ter batismo sábado que vem. E no último, dia 31, só para aproveitar o embalo do batismo, a gente vai ter ceia do Senhor para todos os irmãos. E até, se na hora do lava-pés, se alguém da família, as famílias quiserem fazer, nós vamos dar essa oportunidade também para a família também participar deste momento. Vai ser algo maravilhoso, eu diria para você, imperdível. Bom, como edificar uns aos outros na família? É a pergunta. O texto de Romanos 14, 19, já foi lido e nós vamos ler novamente. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Vamos procurar edificar uns aos outros. Mas antes de nós discorrermos nesse tema, deixa eu perguntar para você: que tipo de família você quer? Para você. Quais são os parâmetros seguros para a família? Eu gosto muito de Josué 24:15, quando Josué toma uma decisão. Eu acho que ele era dos varões, dos forjados, acho que era da nossa equipe aqui dos homens, amém? Ele reuniu toda a liderança de Israel, já tinha conquistado toda a terra, e ele chega assim para aquele povo e fala assim: olha, vocês querem a decisão de vocês tomem. Quer servir os deuses dos amorreus nessa terra que a gente habita? Tudo bem, sem problema nenhum, escolham esses deuses. Quer escolher os deuses lá do Egito? Tudo bem, escolha os deuses do Egito. Quer escolher os deuses lá da além do Eufrates, lá de onde a gente veio, lá do Ur dos Caldeus? Tudo bem. Olha que varão firme. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você é homem da casa que hoje, varão valoroso, Josué dos dias de hoje, você toma também essa decisão? Amém? De forma bem firme? Bem firme? Tá bom. Outra coisa de família que eu gosto, mas hoje a gente não vai poder entrar, né, nessa história, mas muito legal, está em 2 Samuel e está em 1 Crônicas 13,
que Deus abençoou a casa de Obed-edom. O que aconteceu nessa casa? A arca veio para lá. No final de Samuel, ali da história de Eli, os filisteus tomaram a arca e aí deu um monte de doença lá nos filisteus. Tiraram a arca de lá e mandaram a arca, e veio para um lugarzinho chamado Kiriat-Jearim, ali em Israel. Mas depois de um tempo, Davi que resolveu trazer a arca da aliança para Jerusalém, mas trouxe de uma forma errada. Teve um acidente no meio do caminho, a arca escorregou. Um homem chamado Uzá botou a mão na arca, tocou na santidade de Deus e indevidamente morreu. Aí a arca foi parar na casa de Obed-edom. Olha só, ele era um levita da tribo de Coate. Quando não sabia o que fazer com a arca, ele falou: traz para a minha casa. Mas a arca representa a presença de Deus, e essa arca veio para a casa de Obed-edom. Mas essa arca da aliança, que representa a presença de Deus, tem alguns significados. Por exemplo, dentro da arca tem 3 coisas: uma vasilha de maná, que foi colhida lá do deserto, que representa o pão vivo que desceu dos céus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma vara de amendoeira, porque um dia desafiaram o ministério de Arão e colocaram a vara na frente da tenda da congregação, e a vara de Arão, representando a tribo de Levi, floresceu, e essa vara foi colocada dentro da arca também. A amendoeira produz amêndoa, que produz óleo, que representa o Espírito Santo. Olha só, Jesus, o Espírito Santo. E tinha também os 10 mandamentos, que representa Deus, o Pai e a santidade dele, estava lá. E quando a arca foi para a casa de Obed-edom, Deus prosperou essa família, que depois os filhos de Obed-edom ficou líderes em Israel. Foi uma bênção muito grande. Mas na verdade é a presença de Deus. Que tipo de família você quer? Você quer a presença de Deus? Você quer uma família forte? Você quer que a tua família prospere? Você precisa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você precisa que a arca vá para a tua casa, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Porque nos dias de hoje, as pessoas estão loucas para ser felizes, né? As pessoas querem ser felizes. Olha que coisa, né? Vai formar uma família. Por que você vai estar casando? Para ser feliz. Uma vez eu dei um susto no noivo e numa noiva, na hora do casamento. Perguntei assim: você quer ser feliz? Está casando para ser feliz? Eu estou. Falei: mas você não podia estar casando hoje. A noiva quase desmaiou. Aí eu perguntei para o noivo: você quer ser feliz no casamento? Ele falou: também eu quero ser feliz. Eu falei: então, vocês não podiam estar casando hoje, vocês são imaturos. Porque a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer a outra pessoa feliz, amém? É assim que deve ser o casamento. Quer ser feliz? É só abrir o Salmo 1. O Salmo 1 fala da felicidade. Feliz, mais do que feliz, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, que representava a Torá, os primeiros mandamentos, que é a Torá. Muita gente fica falando da Torá. Onde será que eu compro uma Torá? Sabe o que é a Torá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Irmão, você já tem a Torá aí na mão. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada junto à corrente das águas, dá o seu fruto da estação própria, tudo quanto ele faz prospera. Quer ser feliz? Salmo 1, viva o Salmo 1, você vai ser feliz. Mas tudo bem, que tipo de família você quer? Esses dias eu comecei a fazer uma pesquisa, porque eu vi uma profissão, e a pessoa na reportagem declarava que estava ganhando 300 mil por mês. Eu falei: não, deixa eu descobrir quem que é essa profissão aí. É muito dinheiro. Mas sabe qual que era a profissão? Fabricar boneca reborn. Olha só. Compra a boneca, já vem
original, tudo do mesmo jeitinho, aí faz uma customização, implanta cabelo fio a fio, fica realisticamente. Quem já viu bebê reborn, boneca? Tá de assustar, né? Fica muito, muda a cor da pele, faz a cor da pele. Mas aí eu comecei a ler outras reportagens, aí eu fiquei assustado com a história de bebê reborn, que significa renascido, né? Tem casais que não querem ter filho de verdade e tem o bebê reborn. Dá nome, certidão de nascimento, leva para tomar sol. Só vocês pesquisarem no TikTok e nas mídias, aí vocês vão ver. Leva para tomar sol, acorda de manhã, faz mamadeira como se fosse de verdade. Essa semana, aqui na prefeitura, baixou uma portaria que as vagas de ônibus para mulher com bebê, só se fosse de verdade, bebê reborn não tinha direito, porque as mães levavam o bebê reborn e quer vaga especial no ônibus para sentar com o bebê reborn. Coloca nome, às vezes faz coleção, não acho nada errado, pode, né? Até é uma obra de arte esses bebês. É lindo mesmo, custa caro. De R$900 a R$9.000 tem de bebê com esse preço. E as pessoas compram, tem várias coisas, coloca nome. Tem gente fingindo que fica doente, você já imaginou isso? Agora o governo está baixando a portaria para não internar, porque os hospitais, para não contrariar a mãe, por favor, então vamos internar o bebê aqui, fazer de conta que o bebê estava doente. Na verdade, devia internar a mãe ou o pai, né? Aplicar bezetacil no pai, para ver se acorda, para ver se dói, ver se acorda para a realidade. Não é verdade? Uma injeção bem dolorida. Mas as pessoas fazem isso. No Salmo 115, quando Deus trata a respeito da idolatria, Ele fala assim: tem boca e não fala, tem olhos mas não vê, tem pé mas não anda, tem mão mas não apalpa. Bebê reborn parece tudo, só que não tem vida. Mas as pessoas querem ter domínio sobre isso. É patológico, é doentio, irmãos. Não é de verdade. Mas aí eu trago a seguinte pergunta: você quer um marido de verdade? Ou você quer um marido reborn? Que só você tenha razão, que ele não conteste com nada. E você, homem? Você quer uma mulher de verdade, que tem temperamento, que discute com você, que conversa com você de verdade? Ou você quer uma que faz de conta, uma esposa reborn? Imagine. E vocês, casais, querem filhos de verdade? Ou querem de faz de conta? Que tipo de família nós queremos? Que tipo de pessoas nós queremos no nosso convívio? Como que nós queremos viver? Uma família de verdade ou uma família fake? No livro de Romanos 14, Paulo fala no versículo 19, que nós devemos ter uma família de verdade. E essa família de verdade, nós precisamos edificar. A palavra edificar significa, no grego kodomek, significa ato de construir ou edificar. Edificação. E edificar dá trabalho, e principalmente se for uma casa na rocha, dá trabalho. Na areia é mais fácil, é mais rapidinho, não precisa fazer fundação. Mas aí a gente já aprende, as crianças aprendem desde pequeno, lá no nosso MCA, que é maravilhoso, um louvorzinho que fala assim: não construa sua casa na areia.
Como é que é o cântico? Não, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique em tempestade, a vai derrubar. Aí fala, né? A rocha é o lugar firme para construir. Irmãos, e edificar, nós precisamos sair desse mundo de fantasia, porque o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo de ilusão. A gente passa por luta de verdade mesmo, mas nós estamos aqui para ajudar, e para ajudar, procurar a paz na família, conforme o texto diz, uma edificação mútua, um fortalecimento, um crescimento espiritual, dá muito trabalho. E aí nós precisamos ter essa responsabilidade, a esposa ter uma responsabilidade com o esposo, e o esposo ter uma responsabilidade de edificar a esposa, e o pai e a mãe edificar, uma responsabilidade de edificar os filhos, não, de verdade. E isso vai custar, mas vai valer a pena, porque está dentro do projeto de Deus, dentro do propósito do Senhor. Nós, em primeiro lugar, precisamos edificar a família sendo agentes da harmonia no lar. Ou seja uma pessoa dentro de casa que procure a paz. E para ter paz, nós precisamos de uma pessoa dentro do lar, um pacificador. Alguém que saiba desarmar bombas. Porque acontece dentro do lar tempestades, né? A gente cantou agora há pouco, se o sol se pôr, tem dia que o sol se põe. Tem dia que a tempestade nos alcança. E aí, nesses momentos, que a gente precisa ter cuidado. É nesse momento que a gente precisa nos abrigar na palavra do Senhor e ter o momento certo de responder certas coisas, de falar certas coisas, e não deixar que o inimigo leve vantagem sobre as nossas famílias. Na armadura de Deus lá, Paulo falou assim, que para a gente aguentar no dia mau, as lutas, além das tribulações que a gente tem no nosso dia a dia, as contas para pagar, o IPVA, IPTU, multa, quando você menos imagina, o carro, a bateria do carro pifa, naquele mês que não podia. Na hora que você não imagina, o pneu do carro estoura. Menos que você espera, vem uma notícia de doença. Sabe, irmãos, além das lutas normais, tem aquelas tempestades terríveis que abatem sobre o nosso lar. E aí as nossas famílias são afetadas emocionalmente, negativamente. E nesses momentos nós precisamos de alguém com toda a capacidade para poder desarmar. E isso daí, irmãos, as piores tempestades que a gente passa são as tempestades na área da comunicação. O grande desafio do lar, o grande desafio é a questão das nossas palavras. Tiago capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 5, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade, e a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamado pela sepultura ou pelo inferno. Olha, irmãos, é assim que diz Tiago capítulo 3, versículo 2 a seguir. É interessante a nossa língua física. Está aqui o Gerson, que é dentista. 32 dentes, né? Se for perfeito, né? Se tiver
normal. A língua convive com 16 dentes na parte de cima, 16 dentes na parte de baixo, e é difícil pegar ela, mas quando o dente morde, é terrível, né? A nossa língua, né? Mas ela é muito esperta, é muito difícil, sabe? Ela consegue escapar, sabe por quê? Ela é muito esperta. Então nós precisamos tomar cuidado com o que ela produza. Ela não, aqui no texto de Tiago, na continuação, fala que não pode produzir água doce e água amarga. Então ele está falando a respeito de palavras. Se nós usamos a nossa língua para adorar a Deus, para glorificar a Deus, nós temos que ter cuidado para com ela não desanimar, não derrotar, não jogar para baixo. As coisas precisam ser temperadas, precisamos conversar dentro da família, mas mesmo a conversa dentro da família com muita sabedoria. A língua consegue destruir muita coisa dentro do lar e até mesmo na comunidade, na igreja. A fofoca é algo terrível. É nesse sentido que nós estamos falando. Conta-se a história de uma pessoa que procurou um líder religioso e a pessoa era fofoqueira. E a pessoa falou assim: olha, eu vou te dar um conselho para você. Você pega um travesseiro de pena e sobe na montanha e solta lá. Depois você volta aqui falar comigo. Ela foi, subiu lá no alto da montanha, soltou. Aí procurou lá novamente, falou assim: então agora eu quero que você suba lá e tenta catar as penas de novo, que você soltou no alto da montanha. Ah, isso é impossível. Falei: então tá vendo? Assim também é a conversa, mal falada. A gente não consegue, depois que a gente fala, a gente não consegue recolher mais. Então a gente precisa de ter as nossas palavras, um controle sobre elas. Em Gênesis tem 2 capítulos interessantes. No capítulo 2 é o Jardim do Éden. O primeiro casal foi colocado lá, no Jardim do Éden. E esse casal lá no Jardim do Éden, e não chovia no Jardim do Éden. Mas no capítulo 2, versículo 6 de Gênesis, fala que um vapor ou uma neblina regava todo o jardim, era sereno. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente precisa responder às pessoas com serenidade. Mas tem um outro capítulo, que é o capítulo 7, que fala do dilúvio. A gente às vezes quer resolver as coisas no grito. A gente já vai direto para Gênesis 7. Calma. Você precisa voltar lá no jardim e ver que era um vapor, que era um sereno, para lembrar que a tua comunicação deve ser com serenidade, edificado com serenidade. De vez em quando há temporal, mas você não pode esquecer do dilúvio, né? Deixar o dilúvio dominar. Porque é nesses momentos que a gente joga tudo fora. Podemos viver, edificar a família, vivendo uma vida digna do chamado do Senhor, do chamado de Deus. E Efésios 4:3 dá o seguinte conselho: exorto-vos, pois, prisioneiro que sou, pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade ou com amor, sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nesse texto aqui tem 3 coisas importantes para que a família seja edificada. Em primeiro lugar, humildade. Seja humilde. Reconheça seus erros. Se estiver errado, peça perdão. Segunda coisa, seja amável. Seja bondoso no falar. Elogie mais os membros da sua família. Terceiro, tolere, tenha paciência uns com os outros. Aceite os membros da sua família como são e não como você gostaria de ser. Seja um pacificador.
É isso que a palavra de Deus nos aconselha lá em Efésios capítulo 4. E aí, que tipo de família você está construindo? Só com Gênesis 7? Só com o dilúvio? Aonde ficou a paciência? Aonde ficou o amor? Aonde ficou o perdão? Humildade, amabilidade, tolerância e ser um pacificador forma colunas importantes dentro do lar. Podemos edificar uns aos outros na família, incentivando o culto de uma espiritualidade sadia no lar. Nós precisamos, irmãos, ensinar nossos filhos. Nós precisamos praticar dentro do nosso lar a devocional, a oração, mesmo a oração da comida. Nada desse negócio assim, ó, pode comer que eu já orei, a mamãe já orou no fogão. Não, põe lá na mesa. Ora junto. Esses dias eu fiquei alguns dias na casa da minha filha, com os meus netos. E lá antes da escola, a gente faz a oração antes da escola. E lá é habituado a gente orar pelos membros da família, que estão ali e fora. E no dia de manhã, cada dia um faz uma oração. Aí chegou o dia do vovô Elias fazer oração. Vovô, vamos orar. Então tá bom, vovô Elias vai orar. Aí comecei a orar com eles e comecei a mencionar o nome. Abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa o Vini, abençoa o Benjamin. E comecei a mencionar os nomes. O titio, a titia, o vovô Elias e tal. Em nome de Jesus, amém. O mais novinho falou assim: vovô, você esqueceu da Bisa? Gente, desculpa, é verdade, irmã Antônia. Vamos lá, vamos dar as mãos de novo. Vamos orar pela Bisa, nós esquecemos de orar pela Bisa. Então, eles estão ali, atentos, percebendo as nossas orações. Umas igrejas que eu pastoreei, pai e a mãe estavam brigando, alterando a voz, agredindo. A garotinha subiu na cadeira, depois subiu na mesa, 3 anos. Levantou as mãozinhas e falou assim: em nome de Jesus. E repreendeu a briga do pai e da mãe. O pai e a mãe olhou para o outro e falou: vamos parar. As crianças já sabem que a oração funciona, amém, irmãos? Amém. Mas a oração é cultivada na sua casa? Ou ela é feita de qualquer forma? Cada um por si, não se conversa, não ora, não coloca as atitudes. A Bíblia funciona. Na construção da casa da areia e da rocha, não está em conhecer a palavra. Jesus falou assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é considerado homem prudente. E o homem imprudente, aquele que ouve e não pratica. Então o imprudente não é que ele não sabe, ele sabe que precisa ser o que é certo e o que é errado, mas ele não faz. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Até o gato sabe. Quem tem gato aqui em casa? Várias mãos aí. O dia que você chega, o gato está quietinho, espichadinho no tapete. Você chega em casa, ele passa na tua perna. Ele não fez nada de errado. O dia que você chega em casa e o gato pula pela janela, pode olhar que ele mexeu na panela. Se o gato tem consciência de coisas erradas e certas, imagine o ser humano. Imagine, a gente não vai saber o que é certo e o que é errado. 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos ensinar, precisamos caminhar, precisamos crescer, irmãos, crescer na graça e no conhecimento. Eu gosto muito de 1 Coríntios 13. Na verdade, não sei se vocês sabem, era uma música. É um louvor que Paulo compôs. Se você olhar na tua Bíblia, ela vai estar em itálico. O primeiro texto de 1 Coríntios 13. Ou seja, era uma canção. A gente não sabe a música, mas a gente sabe a letra. Mas lá no final, eu também gosto de uma frase
que Paulo fala assim, que ele dá um tapa de luva em mim e em você. Ele fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino. E na continuação do verso ele fala assim: mas logo que eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. O que ele está dizendo para isso? Ele fala sobre o amor, depois ele fala isso. Quando eu era menino, falava com menino. Ele está falando assim: seja adulto no amor. É isso que ele está querendo falar. Seja adulto, amadureça. Deixa eu falar para os casais agora. Mulher, está na hora de você deixar de ser menina. Princesinha do papai e da mamãe. Seja mulher, você é a rainha do lar. E deixa eu falar com os homens agora também. Ô, meu irmão, está na hora de ser homem. Deixa de ser menino, deixa de ser moleque, deixa de ser adolescente, deixa de ficar embirrado. Está na hora de crescer. Está na hora de assumir a tua casa. Está na hora de assumir o teu lar. Homens e mulheres maduras, que tenham filhos de verdade, não reborn. Nós precisamos de gente que amadureça. Uma vez, um homem desistiu de uma flor. A flor estava murcha, feia. Ele abriu a janela e pegou o vaso e jogou com força. O vizinho viu aquela flor, levou para casa. Comprou um vaso novo, botou a flor, botou uma terra preta nela, botou adubo, pôs água e deixou lá na varanda da casa dele e cuidou daquela planta. Aquela planta ficou bonita, renasceu. Aquele vizinho que estava passando jogou a flor fora. Falou, um dia passou lá e viu, falou assim: ei, vizinho, você não me vende essa flor? Falou: não está à venda. Ah, mas puxa, mas que flor bonita. Falou: é. Você não tira uma muda então para mim? Será que você não quer vender a flor? Você não tira uma muda quando ela vai? Ah, essa flor aqui é muito difícil da muda. Mas você está perguntando para mim se eu vendo, eu vou fazer uma coisa diferente, eu dou ela para você. Aí o vizinho falou: como assim você não me vende e quer me dar essa flor? Com uma condição: nunca mais joga ela pela janela, eu te dou ela. Ele ficou todo envergonhado e saiu foi embora. Casamento, marido, a tua mulher é uma flor que precisa ser cuidada. Tem flor que às vezes tem a dose certa da água, muita água mata. Adubo demais mata, mas tem o adubo na quantidade certa. Tem flor, aí as irmãs que gostam de flor. Tem flor que às vezes está num lugar, meio metro para lá, 1 metro para lá, dá certo. Para cá não dá, porque se tiver excesso de vento, dependendo da flor, ou excesso de luz, ou falta de luz, ou excesso de água, não dá certo. Deixa eu falar para as irmãs. Teu marido também é um cravo, é uma flor. Precisa ter cuidado. Não joga fora, não. Sabe como um casamento antigo? Porque hoje é sorteado os buquês das noivas. Mas antigamente, jogava. A hora de jogar era uma festa. Ficava um monte de moça solteira. E a noiva jogava o buquê para trás. Você quer jogar teu marido fora? Tem um montão de gente lá fora querendo catar ele. Ou, para você homem, que não cuida direito da sua esposa, quer jogar a tua esposa fora, tem um monte de gente lá fora querendo catar. E vai cuidar dela, e vai tratar com carinho.
e vai conversar com ela, e vai olhar nos olhos dela, e vai dar tempo para ela, e vai reparar que ela mudou o penteado, que ela tirou o fiozinho da sobrancelha lá na Jaque. Ô irmãos, tem homem que não repara na mulher, não repara nos filhos, excesso de celular, presente de Deus que está querendo jogar fora. Às vezes está precisando ser cuidado, às vezes está precisando ser amado. Não joga fora o que Deus uniu, a que Deus deu para você de presente. Vale muito, irmão, vale muito diante do Senhor. E você que é solteira ainda não casou, ou os varões e as varoas solteiras ainda, escolha uma mulher ou um homem que tema Jesus, porque na hora da tempestade, você vai poder contar para Jesus: cuida dele para mim, porque eu não consigo. E Jesus é o fabricante, vai cuidar. Que Jesus está interessado no casamento. Ele fez um milagre antes do tempo, transformou água em vinho. Se ele transformou água em vinho numa festa de casamento, para que não fosse frustrado, imagine a tua vida, meu irmão, minha irmã, o que ele não pode fazer. Mas procura alguém que tema ao Senhor, que respeite ao Senhor. Não joga fora. Casa na rocha ou casa na areia? Ou você vai edificar? Ou você vai tomar uma posição firme? Eu vou servir ao Senhor Jesus. Leia a Bíblia, ora, ame, perdoa. Palavras suaves, vida espiritual. Coloque diante do Senhor e viva o propósito que Deus deu para a tua vida e para a tua casa e para o teu lar. Ame aquilo que Deus te deu. Porque aquilo que às vezes você acha que não presta mais, não serve mais, é o grande propósito de Deus para a tua vida. Falta só cuidar, falta só amar, falta só orar, falta só agradecer, falta só, como a minha avó falava, põe reparo. Repara, presta atenção. Cuida. Às vezes está faltando um pouquinho d'água, podar, tirar alguma coisinha, acertar alguma coisa. E dá tempo, porque às vezes as coisas, casamento, família, demora tempo. Está vendo essas flores aqui? Essa flor aqui, eu já falei isso aqui, chama Amaryllis. Uma vez por ano. Fica 9 meses, até essas folhas verdes ela cai. Mas quando ela floresce, quando ela brota, não vale a pena? Orquídea, quem gosta de orquídea? Às vezes o ano todo. Mas a alegria de quem cuida de orquídea, quando tem aquele pequeno brotinho. E aí fica aquela flor, aquela obra-prima. Mas demora, às vezes demora. Investir na família, investir em oração, investir em perdão, em ler, investir em colocar diante do Senhor. Em nome de Jesus. Por favor, irmão. Em nome de Jesus. Cuida da sua casa. Em nome de Jesus, irmão. Cuida da sua esposa. Esposa, em nome de Jesus. Cuida do seu esposo. Pais, em nome de Jesus, cuida dos seus filhos. Cuide dele, vigia. Fica sabendo quem são os amigos dele. Vigia o que está vendo no celular. Vigia o que está vendo na internet. Vigia. Ama teus filhos. E cuidemos da vida uns dos outros. E quem não casou ainda, peça para Deus, assim como Deus trouxe para Eva para Adão, tá? O Senhor vai trazer também para a tua vida. E você poder construir na direção de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor.